Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é quarta-feira, 3 de março de 2021 e o Conecta News inicia agora a sua transmissão ao vivo aqui pela Conecta Mais TV, pronto para levar até você os principais fatos que se tornam notícia nessa manhã que está um pouco nublada aqui em Nova Prata. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quarta-feira, 3 de março de 2021. Hoje é Dia Mundial da Vida Selvagem. A previsão do tempo para essa quarta-feira é de chuva aqui em Nova Prata, Tiago. E a possibilidade é de 90%. O dia amanheceu com 18 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 24 graus. Nesse momento fazem 20 graus em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de quarta-feira. Começamos pela região. Decreto Municipal de Veranópolis mantém a proibição da realização presencial de missas e cultos religiosos. E na Serra e no Planalto, as informações dão conta de que a unidade da CESA em Passo Fundo vai novamente a leilão. E nós vamos falar também de um assalto inusitado que ocorreu ontem no Planalto Médio. E pelas notícias do Estado. O Estado vai defender a imunização de professores junto ao Ministério da Saúde. E nas informações do Covid aqui no Rio Grande do Sul, o Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, aluga um container para acondicionar corpos de pacientes em óbito. E pela economia, a fuga de capitais e dólar a R$ 5,70. O que está acontecendo? E os destaques da agricultura. Uma agricultora de Jaquirana se destaca na produção de mel. E pelo mundo, 300 meninas sequestradas são libertadas lá na Nigéria. E pelo esporte, a CBF defende que o retorno dos públicos aos estádios de futebol aconteça somente após uma vacinação em massa da população. E pela política, o presidente Bolsonaro veta prazo para a Anvisa aprovar uso emergencial de vacinas. E na atualidade, o vício em smartphones atrapalha o sono e a gente conta o porquê. Esses e mais destaques você vai acompanhar a partir de agora aqui no Conecta News e Monalise Canali, logo mais trazendo as informações do nosso núcleo de jornalismo, Beto. Começamos pela região? Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas 5 minutos e começamos por Nova Prata. Iniciou a vacinação para a população de 81 a 84 anos. O município de Nova Prata recebeu mais de 300 doses da vacina contra a Covid-19 e iniciou na terça-feira ontem, dia 2, mais uma etapa da imunização que acontece no sistema drive-thru na rua Flores da Cunha, no posto de saúde central. Na terça-feira, recebem as vacinas as pessoas de 83 a 84 anos. E hoje, quarta-feira, dia 3, a população com 81 e 82 anos. E seguindo com os destaques aqui da nossa região, a vacinação também aconteceu em Cotiporã e vai ser realizada a partir de quinta e sexta-feira. Na sexta-feira, o município de Cotiporã recebeu 110 doses de vacina anti-Covid destinada aos idosos que possuem entre 80 e 84 anos e nos próximos dias aí eles já serão imunizados. E vereadores realizam moção de apoio à vacinação de professores. Durante a sessão da Câmara de ontem, em Vila Flores, dia 2, foi realizada uma moção número 02/2021, de autoria dos 9 vereadores, buscando apoiar que os professores e trabalhadores das escolas do município tenham prioridade na vacinação contra a Covid-19. A ação busca agilizar o retorno presencial das aulas, auxiliando os professores, as famílias e as crianças, os docentes que tiverem de mudar seus planos de aula, juntamente com as famílias que têm de auxiliar no ensino remoto, dobrando a dificuldade do desafio. E as informações também da Terra da Longevidade. No dia de ontem começou a etapa de vacinação dos idosos entre 81 e 84 anos. De forma tranquila, os longevos estão recebendo a sua imunização, que é comemorada por eles e pela família. Todos os postos de saúde do município funcionaram ontem das 8 às 16h30, sem fechar o meio-dia, para fazer a imunização dos vovôs e das vovós. E agora, ao vivo conosco, Monalise Canali, os destaques dessa manhã. Bom dia, Monalise, como está o clima na rua aqui em Nova Prata, nessa manhã de quarta-feira?
Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos que nos acompanham no Conecta News essa manhã de quarta-feira com o céu bastante nublado e um ventinho bastante frio. Então, Thiago, a dica que a gente deixa para quem ainda não saiu de casa é para levar um casaquinho, porque hoje tá friozinho. Se você não se importa com o clima um pouco, com a temperatura mais para baixo, então a sua manga curta, mas cuidado com a garganta. Olha, já me enrolei toda. Cuidado com a garganta, que caso você vá para o hospital com um sintoma respiratório, você vai ter que passar por uma fila do pessoal que passa por Covid, né, gente? Então, cuidado nesses momentos com a temperatura. Além disso, a gente fala agora sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, trazendo até você mais um especial do Dia da Mulher. E dessa vez, uma professora lá de Protásio Alves, a Maria Angélica, que conta pra gente um pouco da sua história de vida e também um pouco sobre a sua profissão, que ela tem muito orgulho em ser professora e agora também diretora da escola lá do município de Protásio Alves. Além disso, nós te apresentamos um pouco sobre a fé inabalável do município de Fagundes Varela com relação ao padre Ângelo Mônaco. Esse padre que foi pároco lá por muito tempo, veio da Itália e deixou seu legado, né? E o pessoal agora lá, com a sua fé nesse padre, contamos um pouco para você nessa reportagem. A gente deixa o convite também a partir das 10h30, o programa Algo a Mais. 11h45 temos Expresso Meio-Dia. E a partir das 21 horas hoje à noite, programa Mulheres. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês. Muito obrigado pelas informações, Moralize, viu, Beto? Tem que pegar o casaco que tá dando uma esfriada lá fora. Quais são os destaques aqui da região que a gente continua, Beto? É isso mesmo, Tiago. Agora são 8h09. O decreto municipal em Veranópolis mantém a proibição da realização presencial de missas e cultos religiosos. A Prefeitura de Veranópolis oficializou na segunda-feira, dia 1º, por meio do decreto executivo número 6.818, que adota o regime da bandeira preta do sistema de distanciamento controlado do Estado do Rio Grande do Sul, conforme regras estabelecidas no decreto estadual. O único ponto que o município se torna mais rígido do que o decreto estadual é referente à proibição da realização presencial de missas e cultos religiosos. O sistema de saúde que atende aos casos de Covid-19 em Veranópolis, região e todo o Rio Grande do Sul está superlotado. Não existem mais vagas na UTI para pacientes graves e todas as pessoas precisam fazer a sua parte no enfrentamento a essa pandemia. Exatamente, Beto. Decreto mais rígido em Veranópolis, e ontem a gente teve aí informações também da Terra da Longevidade. Logo mais no final desse bloco, a gente faz um apanhado da situação do Covid e vamos relatar como é que estão os hospitais aqui em Nova Prata, em Veranópolis, enfim, em toda a região e no estado do Rio Grande do Sul. Seguindo agora com as notícias da Serra e do Planalto, começamos pelo destaque em Caxias do Sul, onde as sessões da Câmara de Vereadores passarão a ser feitas de maneira remota. Devido ao agravamento da pandemia, as sessões ordinárias da Câmara passarão a ser feitas através de teleconferência. No Legislativo estarão apenas o presidente da Câmara e os integrantes da mesa diretora para tocar os trabalhos. Os demais estarão em sessões remotas das suas casas a fim de evitar aglomeração, no sentido em que já tiveram 2 vereadores de Caxias positivados para a Covid depois das últimas reuniões presenciais. E um dado em Caxias, segundo o portal Gaúcha ZH, o aumento do preço da carne do gado faz crescer a procura por frango em Caxias do Sul. O aposentado Jair Fernandes, 69 anos, que mora com a filha, o cunhado e 3 netas, é o responsável pelas compras no mercado para abastecer a casa. Com a disparada do preço da carne bovina, a família de Caxias do Sul fez uma transição nos últimos meses. Passou a dividir o consumo de gado com outros tipos de carne, como as de frango, para garantir também o equilíbrio das finanças, e a coração foi necessária. E informações aí que nós recebemos na tarde de ontem: protestos de caminhoneiros na RS 453 entre Bento Gonçalves e Farroupilha. E houveram outros pontos no estado que também ocorreram protestos na tarde de ontem. De acordo com as informações, os caminhoneiros estão protestando contra a nova alta no preço dos combustíveis e a dificuldade de repasse desses custos no frete. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os manifestantes alegam não ter liderança e o protesto acaba sendo conjunto e coletivo. E os mesmos estão orientando aos colegas para participarem das paralisações que pretenderão ocorrer nos próximos dias. Beto Guidini, agora a situação
com os caminhoneiros ficou bastante tensa. No começo de fevereiro, nós tínhamos a perspectiva de uma parada geral que não aconteceu, e agora, acompanhando o movimento nas redes sociais, a gente tem visto uma insatisfação crescente da classe. Ontem, protestos foram registrados aí aqui na Serra Gaúcha, na metade sul do estado, também na fronteira, e a tendência é que a classe se junte de maneira coletiva, sem nenhuma liderança específica, e realize sim paralisações, porque com as altas do preço do diesel, os caminhoneiros estão inconformados. Está aumentando a disparada deles aí, Tiago, agora nessa época. Agora, falando sobre essa tua rádio, aconteceu lá em Lagoa Vermelha. Os bombeiros atenderam aproximadamente 50 chamadas durante a chuvarada. Pelo menos 50 pessoas chamaram os bombeiros militares na Lagoa Vermelha durante a chuvarada que provocou alagamentos no município, na noite do dia 1º de março. Segundo o sargento Renan Rates, as ocorrências concentraram nos bairros Rodrigues, Gaúcho e Centro. Os pedidos de resgates, orientação de pessoas sobre o risco de desmoronamento e deslizamentos de terra, também na avaliação estrutural de residências, foram realizados em parceria com a Defesa Civil. Informações também sobre essa forte chuvarada que acometeu Lagoa Vermelha na última noite de segunda-feira. O responsável por esse fato foram deficiências conjuntas na rede de drenagem, que acabou alagando a cidade. Segundo dados da Sala de Situação do Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha recebeu em 2 horas, Beto, 112 milímetros de água. É muita chuva para pouco tempo. E os relatos dão conta aí de que a Defesa Civil mobilizou assim as suas equipes para desentupir e desobstruir os bueiros e valos. Alguns moradores perderam tudo, e segundo os apontamentos das primeiras horas, os sistemas de capacidade da rede de drenagem dos bairros da cidade de Lagoa Vermelha não deram conta da vazão da água, como no bairro Rodrigues, que é um dos mais baixos em nível de topografia. A água subiu muito e dezenas de moradores acabaram perdendo tudo, conforme os dados da Defesa Civil. E uma notícia também sobre Lagoa Vermelha, Tiago, segundo o portal Tua Rádio. Lagoa Vermelha passa a ser zona de risco para a febre amarela após morte de bugios. A Secretaria da Saúde de Lagoa Vermelha confirmou na manhã de terça-feira, ontem, que os bugios encontrados mortos em 2 localidades no interior do município testaram positivo para o vírus da febre amarela. Agora a cidade passa a ser zona de risco para a doença. Segundo o secretário Eloir Morona, haverá campanha de vacinação para imunizar as pessoas que ainda não foram vacinadas. E a população pode consultar a carteirinha de vacinação e entrar em contato com a sua unidade de saúde para receber as orientações. E olha o que está acontecendo também lá na região de Lagoa. Empresários protestam contra, abre aspas, a morte do comércio, fecha aspas. Comerciantes questionam as medidas do governo do estado para o setor varejista não essencial. E aí algumas lojas ganharam o adorno dos balões e das faixas de luto. Segundo eles, é uma ação simbólica que vão ser colocados aí na frente das lojas. O presidente aí da instituição, que é o Reinaldo Girardi, diz que aproximadamente 30% das lojas de Lagoa estarão fechadas, e são pequenos estabelecimentos que acabam sofrendo com a falta de receita. Agora, o fato também, Beto, demos um giro aí na tarde de ontem por Nova Prata. O movimento nas ruas é praticamente normal, como se não estivéssemos em bandeira preta, né? Algumas lojas estão com as portas fechadas, os estabelecimentos comerciais, a maioria delas atendendo na modalidade de pague leve, mas a movimentação na rua não diminuiu, em certa forma ela continua a mesma. Agora, a questão é que a bandeira preta é esse modelo híbrido, não está nem aberto e nem fechado, e algumas classes acabam sendo prejudicadas na sua maioria, né? E nós temos que encarar essa situação. Eu não sei, Beto, mas me parece que ou fecha todo mundo ou abre todo mundo. Parece que essa questão de meio a meio não está resolvendo o problema. E os indicadores, os números que a gente recebe, a propagação da doença, nós estamos aí com os maiores recordes desde o começo da pandemia no ano passado. Eu tenho um palpite que na semana que vem nós vamos ter um fechamento total das atividades. Eu acho também que vai continuar a bandeira preta semana que vem. Eu aposto num lockdown, Beto Guidini. Em segundo a Rádio Irapuru, a unidade da SESA de Passo Fundo vai novamente a leilão. A unidade da SESA de Passo Fundo será leiloada hoje, quarta-feira, dia 13, às 14 horas, pelo leiloeiro Daniel Schneider Scheb,
de Porto Alegre. O lance inicial para a área de mais de 24 mil metros quadrados de benfeitorias, localizada na Avenida Brasil, bairro Petrópolis, é de 15,2 milhões de reais. Nesse leilão, a CESA decidiu retirar o total da área, cerca de 4,8 mil metros quadrados, que fazem parte de uma disputa judicial envolvendo o espólio de José Gasparetto. É uma baita área que tem aí numa região nobre de Passo Fundo, né? À beira da Avenida Brasil, você passa, tem um grande movimento, é quase próximo ao Zafari de Passo Fundo, né? Uma área que seria aí para uma instituição de comércio, uma grande loja, seria um destaque. Mas existem essas questões aí de disputas judiciais envolvendo a totalidade da área e o leilão que já foi realizado e não recebeu nenhum lance, talvez porque o imóvel esteja aí super avaliado na opinião dos especialistas que trabalham nesse tipo de setor. Agora um fato também, agora nós vamos para algumas notícias inusitadas. A Brigada Militar foi recebida a tiros em uma aldeia indígena no município de Água Santa. Foi na noite da última segunda-feira um confronto entre índios e policiais militares de Passo Fundo foi registrado aí na aldeia indígena de Carreteiro, na cidade de Água Santa. De uma forma injusta, as guarnições foram recebidas a tiros quando chegaram. Durante uma barreira do 3º Batalhão de Choque, na cidade de Água Santa, foi tido aí esse confronto com os policiais, né? E os policiais em ação rápida revidaram para cessar a agressão injusta que aconteceu. Enfim, é sempre muito complicado essas incursões da Brigada Militar em aldeias indígenas que acabam muitas vezes acontecendo estes confrontos. Lembrando que uma investigação está sendo feita para apurar assassinatos que ocorreram nessa aldeia em circunstâncias ainda não esclarecidas. E segundo o portal da Rádio Irapuru, a Polícia Civil alerta para o golpe da falsa vacina contra a Covid-19. Em plena pandemia, estamos com um golpe novo: a venda de vacinas falsas contra a Covid-19. Trata-se de um fato local regional. Conforme o delegado regional da Polícia Civil, Adroaldo Schenkel, uma ocorrência foi registrada até o momento, porém, ela destaca a importância de alertar a população sobre a questão. O golpe ocorreu da seguinte forma: o golpista entrou num contato com a vítima através de uma rede social, dizendo que uma remessa de doses da vacina seria recebida. O golpista prometia reservar uma dose da vacina para a vítima por R$200. Esse valor deveria ser depositado na conta do golpista. Mediante o depósito, a vacina seria reservada e aplicada na semana posterior em uma determinada farmácia. E agora, Beto Guidini, essa notícia que vai correr o Brasil inteiro, porque é muito inusitado esse fato. O padre de Tapejara, de 28 anos, Eliseu Lisboa Moreira, foi preso ontem à noite pela Brigada Militar em Passo Fundo após promover um verdadeiro arrastão. Ele assaltou 3 estabelecimentos comerciais na cidade à mão armada, isso por volta do fim da tarde. Ele acabou se dirigindo aí a uma farmácia no bairro São Cristóvão, um supermercado no bairro Petrópolis, né, que acabou acontecendo, e um outro mercado aí no bairro Lucas Araújo. Em 3 bairros, 3 assaltos o padre cometeu. Eu acompanhei as imagens do circuito interno das câmeras de alguns desses estabelecimentos. As vítimas, obviamente, acionaram a Brigada Militar e relataram as circunstâncias e também o suspeito, como ele era. E a Brigada, em sua passagem, acabou vendo uma caminhonete iX35 que pertence à Diocese de Passo Fundo, que batia com as informações que eram tidas aí do veículo do assaltante. Ao abordar a caminhonete, revistaram e encontraram o dinheiro com o padre e uma arma de plástico, se chama um simulacro, né? Uma arma que simula uma pistola de verdade. E o padre de 28 anos foi recolhido em prisão em flagrante até a cadeia. Que fato mais... A gente não tem nenhum comentário para dizer a respeito disso, né? Mas o que levou o padre... É muita surpresa, né? O que levou o padre a cometer um assalto, Beto? Tu pensa alguma alternativa? Muito estranha essa do padre. E agora nós vamos para as notícias do estado do Rio Grande do Sul. Segundo o portal Rádio Caxias, Eduardo Leite critica declarações de Bolsonaro e afirma que o presidente é responsável pelo alto número de mortes da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou via redes sociais que o governo federal encaminhou repasses multibilionários para o enfrentamento da pandemia pelos estados brasileiros.
Ao Rio Grande do Sul, o chefe executivo nacional afirma que foram encaminhados quase 41 bilhões de reais para o que citou como a saúde e os outros. E as alegações causaram revolta entre governadores, dentre os quais Eduardo Leite. Do Piratini saiu a resposta em transmissão coletiva de imprensa, na qual Leite explicou que a maior parte do montante exposto por Bolsonaro é de repasses obrigatórios que são próprias de Caixa do Gaúcho, que são enviados por último formato que retribui o regime tributário e que seriam nada mais do que o dever da União. Exatamente, Beto. Há um ano já, o governador Eduardo Leite em nenhum momento havia dirigido a palavra ao presidente da República, mas depois das informações do último final de semana, Eduardo Leite soltou o verbo e também comentou que o país não precisa de conflito e sim de vacina. Abre aspas. Em função das fake news que disseminam e da mentira que é oficialmente patrocinada pelo governo federal, com distorção de fatos, de dados e de informações, procurando gerar mais confusão na população, não bastasse já a confusão que o presidente da República gera ao defender tratamentos sem recomendação científica, confusão nas vacinas e agora também sobre a aplicação de recursos. Eduardo Leite soltou o verbo no dia de ontem e atacou diretamente o presidente da República após as informações do último final de semana, onde o presidente dizia que destinou 40 bilhões ao Rio Grande do Sul, quando na verdade foram 3 de repasse ao combate à pandemia. O governador Eduardo Leite, inconformado com essa situação, mais uma informação distorcida que vem do presidente da República, partiu para o ataque também e respondeu à altura. O fato é que o governo federal, na pessoa do presidente da República, tem aí nos últimos dias e nas últimas notícias que nós recebemos, querendo passar para os governadores a responsabilidade pelo atual número elevado de casos e também da falta de leitos. Tem dito aí reiteradas vezes que a culpa é dos governadores e não do governo central. E a gente sabe que o presidente da República e o governo federal têm responsabilidade direta, sim, na atuação da pandemia. E segundo uma informação boa aqui, segundo o Gaúcha ZH, a rede da Serra investe 15 milhões de reais para abrir postos de combustível no Noroeste Gaúcho. A rede de postos de combustíveis com sede na Serra Gaúcha, assim, abriu uma nova unidade no Rio Grande do Sul. A operação fica em Ijuí, no Noroeste Gaúcho, e recebeu um investimento de 15 milhões de reais. Inicialmente foram gerados 50 empregos, além de 80 indiretos. Informação aí também, o Estado vai defender a imunização dos professores junto ao Ministério da Saúde. Em uma ação conjunta, o governo do Estado e a Assembleia Legislativa assinaram um memorando dirigido ao Ministério da Saúde que priorize a vacinação de professores contra a Covid. O ato ocorreu no dia de ontem, à tarde. A medida foi articulada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Gabriel Souza, e pelo líder do governo, Frederico Antunes, juntamente com a diretoria do CEPERS e integrantes do governo estadual. Com a assinatura do governador, esse ato foi enviado ao Ministério da Saúde. Afinal, nada mais justo para as aulas serem retomadas, os professores e os profissionais das escolas devem ser vacinados. E, segundo o portal Correio do Povo, os municípios do sul, do Rio Grande do Sul, anunciam novos decretos. Na tarde da segunda-feira, a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, iniciou sua transmissão pela internet sobre a situação do coronavírus, com a notícia de que a cidade terá disponíveis mais 10 leitos de UTI Covid no Hospital Beneficência Portuguesa, provavelmente a partir de hoje, quarta-feira. Com isso, ainda nesta semana, Pelotas passará a contar com 50 leitos de UTI Covid. E agora, falando sobre os caminhoneiros, a gente tem informação, nós falamos que houve um protesto aí entre Bento Gonçalves e Farroupilha, e pelo Twitter do repórter Eduardo Paganella, também na BR-282, 392, entre Rio Grande e Pelotas, houve um protesto de caminhoneiros que também acabaram aí interrompendo o fluxo da região. E o protesto é sobre exatamente a questão vinculada ao preço do óleo diesel. E a próxima informação, Tiago? Deixa eu fechar aqui.
A próxima não está abrindo para mim, Beto. Pulamos para o nosso próximo tema aí. Volta e meia tem algumas informações que chegam no momento e na outra hora não abrem. É a questão da internet. E agora a gente fala sobre o nosso informe especial no atual momento, a questão da pandemia aqui no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos que abrir um caderno especial. Isso não é para fazer sensacionalismo, não é para promover e nem disseminar o caos, mas é para mostrar para você o que acontece nos hospitais e também com os profissionais da saúde nesse momento extremamente delicado. Quais são os destaques da Covid no Rio Grande do Sul, Beto? Começamos pelo portal do Correio do Povo. O consumo de oxigênio aumenta em até 300% no Rio Grande do Sul, mas o governo garante estoques de insumos. E um insumo fundamental no tratamento contra a Covid-19 para que os que estão internados em estado crítico em hospitais ou pronto atendimentos é o consumo de oxigênio suplementar ou medicinal. Também está acompanhando os números estratosféricos da pandemia no Rio Grande do Sul. E segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a SES, há instituições que já consomem mais de 300% de oxigênio na comparação com antes da pandemia. Mas a SES informa que, acompanhando as possibilidades, assegura que tem feito o controle dos estoques para o período de 15 dias e que não há escassez do produto. E informações agora da rede hospitalar, começando aqui por Nova Prata. No dia de ontem, 27 pessoas estavam internadas por conta da Covid e um paciente estava aguardando liberação de leito de UTI para encaminhamento há mais de 2 dias. É o maior número de internações para os casos do vírus desde o início da pandemia no nosso município. E o hospital apresenta-se sobrecarregado e precisando remanejar leitos diariamente. Informação que eu recebi ontem à noite, também aí pelo Dr. Guilherme Savaris Schossler, é que o hospital recebeu mais uma carga de oxigênio para manter os estoques ok e nós não termos nenhum problema e nem passar por apertos. E segundo o portal Tua Rádio, um homem falece em Veranópolis aguardando leite de UTI e aumenta para 5 o número de pacientes que esperam por vaga. E na terça-feira, pela manhã, um dos pacientes que estava internado no Hospital Comunitário de Veranópolis e aguardava por leito de UTI, não resistiu ao agravamento do quadro e faleceu. Diferente dos 5 pacientes que hoje aguardam no leito de UTI, em decorrência da Covid-19, o paciente Olivino Luiz Gali, de 64 anos, havia se internado por infecção urinária e posteriormente sofreu parada cardíaca. E informação que a gente tem aí, né, porque também o leito de UTI não é só para quem tem Covid, qualquer outra maledicência, qualquer outra doença que o sujeito tenha pode depender de um leito e nesse momento não tem. Em Bento Gonçalves, a rede hospitalar e a taxa de ocupação já alcança os 104%, dizendo que não há mais leitos disponíveis para pacientes diagnosticados com Covid, que são realocados para leitos em tratamento aí de mera emergência. Então, Bento Gonçalves também encontra-se lotada. Segundo o portal Rádio Solares, o Hospital São José de Antônio Prado registra aumento de internações na ala Covid-19. A lotação dos leitos de UTI em cidades referências na região da Serra Gaúcha, amenizada com a abertura de novas unidades, preocupa as autoridades, mas deveria preocupar ainda mais a população. A situação ainda é mais delicada se algum município do interior precisasse transferir pacientes para UTIs, sendo que as vagas estão escassas. E informação também para Caxias, o Hospital Geral, que é mantido pela Fundação da Universidade de Caxias do Sul, ampliou a sua rede e está à disposição com mais 7 novos leitos de UTI para auxiliar nesse tratamento. E segundo o portal Tua Rádio, a direção do HNCO alerta que segue a ocupação máxima dos leitos de UTI. A direção do Hospital Nossa Senhora de Oliveira marcou uma entrevista coletiva na manhã de terça-feira para atualizar o quadro do coronavírus em Vacaria. Atualmente são 33 pacientes internados na ala Covid do hospital, sendo ainda 8 na UTI. 2 mortes ocorreram nas últimas 24 horas do município, um paciente de Rolante e outro de Canoas. Ambos vieram através da central de leitos do estado. E em Porto Alegre, 99% dos leitos também estão ocupados e a capital vive um colapso. O infectologista do Hospital Moinhos de Vento também relatou que o cansaço atinge os profissionais da linha de frente no combate à pandemia. Porque, Beto, nesse momento a gente tem que falar
não é só os materiais, não é só o leito, o respirador, os aparelhos, os remédios, são as pessoas que trabalham e elas também cansam e elas também se esgotam. E as equipes de saúde estão trabalhando no seu limite nesse momento. E essa aqui é triste, Thiago. Segundo o portal Gaúcha ZH, o Hospital Moinhos de Vento aluga container para pacientes mortos. Ultrapassou a capacidade, diz o superintendente. E essa instituição transformou o centro cirúrgico em salas de recuperação em alas para receber doentes com a Covid-19. E a informação que nós recebemos da Fundação de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né, o UFCSPA, os profissionais estão unidos contra o colapso. Apesar de todo o desgaste, 37 profissionais da saúde da Fundação assinaram o documento de que, de maneira conjunta, vão atuar com todas as forças que têm para vencer o colapso no sistema de saúde do Rio Grande do Sul. E segundo o portal o Alvorense, a ocupação de leitos clínicos chega a 100% em Alvorada. Em reunião realizada ainda em fevereiro entre o secretário municipal de saúde, Neuza Bruci, e o diretor do hospital, Carlos Grossini, ficou definida a ampliação dos leitos e atendimentos Covid-19 em Alvorada. Hoje, os 21 leitos Covid-19 estão ocupados e até o final de semana o hospital deverá contar com 8 novos leitos clínicos, reforçando a rede de saúde no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. E também na região metropolitana, o município de Canoas está com 30 pacientes aguardando leitos de UTI para darem a sua entrada de internação. A informação é da Secretaria Municipal de Saúde, o que retrata o caos que está mergulhada toda a região metropolitana do estado do Rio Grande do Sul. E segundo o portal Agência BC, o pronto atendimento Covid Nova Santa Rita segue superlotado. O ponto de atendimento de 24 horas de Nova Santa Rita segue superlotado. O local segue atendendo pacientes acima da capacidade permitida. E de acordo com a Prefeitura, no final da tarde da última segunda-feira, dia 1º, cerca de 30 pessoas aguardavam atendimento para realizar o teste da Covid-19. Além disso, mais 10 pessoas eram atendidas em estado grave na unidade. E em Bom Retiro do Sul, o Hospital de Caridade Santana, que não tem leitos de UTI, mas está com alto número de internações, está pedindo doações a empresários, à comunidade, enfim, quem puder ajudar para a compra de oxigênio. Devido ao alto consumo que chega a casa de 120 metros cúbicos por dia do material, o hospital está pedindo donativos para fomentar os seus estoques. Os pacientes são mantidos aí entubados e outros com máscara de alto fluxo enquanto aguardam a liberação de leitos de unidade de terapia intensiva. E segundo o portal Agora no Vale, os hospitais do Rio Grande do Sul vão receber 39 milhões de reais para o combate ao Covid-19. A Secretaria da Saúde, a SESA, anunciou no final da tarde da segunda-feira que durante a reunião com integrantes da Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul, o investimento de 39 milhões de reais no enfrentamento à pandemia no Estado. Os recursos estão previstos na portaria 3.896. E para a gente encerrar um apanhado geral que é feito, o Rio Grande do Sul ultrapassa os 100% de lotação nos leitos das unidades de terapia intensiva pela primeira vez desde o começo da pandemia. O painel do Secretaria de Saúde apontava ontem à tarde 2.818 pacientes internados em UTI. O total de leitos disponível é 2.820. Por volta das 17 horas, o percentual havia baixado, mas a gente sabe que essa curva é volátil. Conforme um leito desocupa, ele já é ocupado novamente e essa é a situação que nós temos. Claro, os fatos, as notícias vão falar que o hospital está superlotado, vão dizer que os leitos de UTI não estão mais disponíveis, mas uma coisa que a gente não pode retratar aqui, mas que de fato acontece, é o esgotamento das equipes de saúde. Médicos, enfermeiras, enfermeiros, técnicos em enfermagem, o profissional da limpeza, quem cuida dos remédios na farmácia, quem faz os exames, toda a cadeia que cuida do sistema de saúde encontra-se profundamente esgotada, tamanho o volume de pessoas que têm precisado procurar os serviços de saúde nesses dias em que a pandemia atinge o seu pico oficial em todo o Rio Grande do Sul e também no Brasil. Beto, nós noticiamos isso há um ano
e nesse momento, em 2021, a gente atinge a fase mais crítica do coronavírus em todo o nosso país. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 37 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV. É muito nossa. Voltamos já. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. O que eu tenho a dizer a todas as mulheres? Sejam quem vocês quiserem, façam o que vocês quiserem. O importante mesmo é serem quem são e, principalmente, viverem como quiserem. Feliz Dia Internacional da Mulher! Retornando ao vivo para você com o Conecta News, a sua central de notícia e informação, todas as manhãs, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Conecta Mais TV. E eu quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando, Beto. O Pablo Garmus, o seu João Luiz da Costa, a Marli Gusbert e a Dona Maria Dolores Illi, todos acompanhando e conectados conosco nessa manhã de quarta-feira.
Um abraço para os nossos telespectadores, Thiago. Agora são 8 horas e 42 minutos. A previsão do tempo para esta quarta-feira é de chuva aqui em Nova Prata. A possibilidade de 90%. O dia amanheceu com 18 graus e à tarde poderá chegar aos 24 graus. Neste momento fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos agora com as nossas informações, falando sobre economia, Thiago. E segundo o portal da CNN Brasil, fuga de capitais faz dólar passar barreira de R$ 5,70. O que está acontecendo? O mercado tem reagido negativamente às recentes movimentações do governo para enfrentar a crise econômica decorrente da pandemia da Covid-19. Isso se dá, sobretudo, pela enorme desconfiança em relação às contas públicas. Gastos precisam ser feitos, mas como a conta vai fechar? A analista da economia diz que explica o ponto. A necessidade é de mais recursos para a saúde e o auxílio emergencial e a falta de uma contrapartida na votação da PEC emergencial, além da possível retirada da Bolsa Família do teto de gastos, aumentam a tensão na equipe econômica. O Brasil é uma tensão, é uma constante panela de pressão no termo da economia. Isso porque nós temos um país com um alto déficit social, um número de miseráveis absurdo e também temos que lidar com questões de mercado onde as grandes economias se dão muito bem. Como compatibilizar o social e o econômico? O mercado não gosta de um Estado que gaste demais com as pessoas. O mercado quer um governo austero, isso é, que gaste pouco para que a economia possa fluir melhor. Mas como fechar essa conta do ponto de vista social? Nós temos pessoas que carecem do apoio do Estado para sobreviver, para manter as suas necessidades básicas atendidas. A meritocracia no Brasil não se aplica, porque nós somos um país em formação. Temos menos de 200 anos de organização como Estado e nós temos questões muito grandes para serem atendidas. O país mais desigual do mundo passa, sim, por problemas sérios e a pandemia agrava diretamente nesse sistema. Ou seja, temos uma crise sanitária, uma crise social e, acima de tudo, também uma crise econômica. O julgamento dos números e dos indicadores do mercado cabem exclusivamente a ele. Mas como explicar para a pessoa que está na sua casa, com as contas atrasadas, sem dinheiro para comprar comida, que ela não pode receber auxílio do Estado, porque isso viola as leis do mercado sobre a aplicação financeira do dinheiro do Estado. É muito complicado fechar essa conta em um país que está em constante formação e transformação. O Brasil tem muito pela frente e nós somos uma sociedade complexa. É bom a gente ir se adequando e aceitando essa ideia de que vai demorar muito tempo ainda para a gente ter um Estado perfeito funcionando conforme o mercado internacional espera. Lembra que a gente comentou ontem sobre os Estados Unidos, que eram trilhões que estavam sendo investidos na população, né? Exatamente. Ontem um pacote foi aprovado de 1,6 trilhões de dólares. Então, antes do mercado bater o pé e dizer que o Brasil está fazendo a coisa errada, olhe lá no norte, nos Estados Unidos, como está sendo feito o resgate da população que recebe em casa um cheque de 1.500 dólares. E nós seguimos agora as informações sobre economia. Segundo o portal Correio do Povo, a venda de veículos cai 16,7% e tem o pior fevereiro em 3 anos, diz a Fenabrave. No pior fevereiro em 3 anos, as vendas de veículos novos no país caíram no mês passado 16,7%, se comparado aos volumes do segundo mês de 2020, quando o mercado ainda funcionava sem as restrições da pandemia. Entre carros de passeio, utilitários, leves, caminhões e ônibus, 167,4 mil unidades foram comercializadas, o que, na comparação com janeiro, representa uma queda de 2,2%. E nas informações aí que nós também temos da economia, a Morgan Stanley, uma das maiores agências de investimento e indicação do mundo, diz que o Brasil ainda causa uma desconfiança global. O presidente da instituição também diz que o país precisa avançar no compromisso fiscal, na proteção ao meio ambiente e dar início às reformas administrativas. Essas são as informações, e que os recursos estrangeiros possam de fato retornar ao fluxo do Brasil, além da vacinação
exportação, precisamos ter avanço na proteção ambiental e ter um compromisso mais sério do Brasil na parte da reforma administrativa. Quem espera uma reforma administrativa senta e fica esperando, porque o Estado brasileiro é muito grande e ele não vai diminuir o seu tamanho tão cedo. A nossa geração não vai ver um Estado mínimo no Brasil, nem a pau, Juvenal. E agora falando sobre agricultura, uma notícia bonita aqui. Dia Internacional da Mulher. A agricultora de Jaquirana se destaca na apicultura. As mulheres rurais trabalham de sol a sol para que os alimentos cheguem à mesa da população. No município de Jaquirana, na região dos Campos de Cima da Serra, a agricultora Adriana Bortoli da Silva é proprietária de uma agroindústria familiar de mel e extrato de própolis. A apicultura, no máximo, nome da localidade onde está ela situada. Além de lidar com as abelhas, ela também planta feijão, milho e hortaliças e produz um pouco de leite e queijo, contando com assistência técnica e social da Emater RS Ascar. A agricultora conta que começou o trabalho com apicultura em 2008, quando foi morar em Jaquirana. O marido, Luiz Alberto Pinto Júnior, já tinha tido abelhas anteriormente, pois o bisavô foi um dos pioneiros na apicultura em Cambará do Sul. E com ele que os cursos foi aprendendo, apesar do abalo da perda do marido. Em um acidente há cerca de 2 anos, a Adriana tomou a decisão e não abandonar o sonho de anos. Nós, recém tínhamos legalizado a agroindústria com o sistema de inspeção municipal. E diz que a Adriana também contou com o apoio da mãe, Ivanilda. Ela é uma mulher guerreira e devo a ela minha força e coragem para continuar, afirmou ela. Que belo exemplo aí, próximo ao Dia da Mulher, né? A gente trazer uma superação. Jaquirana fica próximo a Cambará, Caxias do Sul, e é um polo de produção de mel de bastante destaque em todo o estado do Rio Grande do Sul, e a história aí da Adriana vem se somar a essas histórias de sucesso. Agora, seguindo com informações da agricultura, a Companhia Nacional do Abastecimento estima aí um recorde na produção e exportação de açúcar no Brasil na safra 2020-2021. Os embarques para exportação do adoçante atingiram níveis nunca antes vistos, faltando meses para encerrar a temporada. As expectativas são positivas. A produção passa das 41 milhões de toneladas no país, mais de 40% acima das exportações, em níveis nunca antes vistos nas indicações do comércio exterior, ou seja, açúcar a todo vapor. O Brasil continua sendo o engenho do mundo, assim como nós éramos 300 anos atrás. Não é só na política que a gente está atrasado, né? Na produção de açúcar nós também continuamos como se fosse no século passado, exportando para o mundo inteiro, e é isso que o Brasil mais sabe fazer, exportar commodities, açúcar, soja, minério de ferro, ou seja, produtos sem tecnologia agregada que geram volume, mas não trazem valor agregado nem riqueza a quem os produz. E agora nós vamos para o mercado financeiro. Oferecimento de quem? O oferecimento do mercado financeiro é de Unimed, Vale das Antas, Adilnet Telecom, Franco Moda Masculina, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Como está o dólar hoje, Beto? O dólar fechou ontem, Thiago, a R$ 5,68. O euro a R$ 6,86, a libra a R$ 7,92. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 166,00 e mínimo R$ 159,00. O milho máximo R$ 84,00, o mínimo R$ 75,00. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 89,45, mínimo R$ 86,40. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 283,50, mínimo R$ 276,00. E a arroba da vaca máximo R$ 267,00 e mínimo R$ 255,30. E as informações aí das bolsas de valores. Ibovespa ontem fechou em alta de 1,09, ultrapassando 111 mil pontos. Dow Jones queda de 0,46 e Nasdaq queda de 1,69. Nesse momento, os mercados europeus operam no positivo e os números encerrados no Oriente. Nikkei em Tóquio alta de 0,51 e Xangai alta de 1,95.
Aproveitando que a gente está lá em Xangai, Beto Guidini, quais são as notícias internacionais nessa manhã? O que o mundo além mar nos conta? Agora são 8 horas e 52 minutos. Pelas notícias do mundo, as notícias internacionais. Começamos pelo portal da Deutsche Welle. A variante do coronavírus em Nova York preocupa especialistas. Uma nova variante do coronavírus detectada em Nova York tem preocupado especialistas e autoridades. A nova cepa contém a mesma mutação identificada nas variantes do Amazonas e da África do Sul, que possivelmente os torna mais resistentes às vacinas contra a Covid-19. Anthony Fauci, maior autoridade americana em questões epidemiológicas e assessor da presidente Joe Biden, declarou na segunda-feira que ele e sua equipe estão estudando a fundo a variante detectada em Nova York. Exatamente, Beto. Então aí vai somando na conta. Nós temos a variante sul-africana, a variante do Reino Unido, a variante de Manaus aqui no Brasil e agora a de Nova York. Já são 4 mutações do vírus que se tornam mais vorazes no contágio e também nas suas consequências. E agora, seguindo pelas informações aí da política norte-americana, que vai tomando outros rumos ao contrário do que era feito com Donald Trump, os democratas apresentam um projeto de lei para taxar aí os ultramilionários. A lei prevê o imposto anual de 2% sobre o patrimônio e fundos entre 50 milhões de dólares e 1 bilhão de dólares, além de uma sobretaxa de 1% sobre ativos acima de 1 bilhão. Parece que Joe Biden quer cobrar um pouco a mais dos ultramilionários norte-americanos. E segundo o portal da CNN Brasil, a Justiça dos Estados Unidos confirma a extradição de homens que ajudaram na fuga de Gons. A porta-voz do Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmou na terça-feira a extradição de 2 norte-americanos do Japão. Os homens, pai e filho, eram acusados de terem ajudado na fuga do ex-presidente da Nissan Motors, Carlos Ghosn. A dupla chegou a Tóquio na terça-feira para encarar o interrogatório dos procuradores nas acusações que podem condená-los a 3 anos de prisão. Ou seja, Gons fugiu do Japão com a ajuda de fuzileiros paramilitares, ou seja, a fuga dele foi pensada a muitas mãos e ele segue exilado no Líbano. E informações aí do Extremo Oriente, lá na Oceania, na Indonésia, um vulcão entrou em erupção, o vulcão Sinabung, e lançou cinzas a mais de 5 mil metros de altura. Autoridades da Indonésia elevaram o nível de alerta para 3 de uma escala que vai até 4 e limitaram o acesso até 5 quilômetros do local, haja vista a iminente erupção do vulcão. E segundo o portal da CNN Brasil, uma notícia até boa, que quase 300 meninas são liberadas na Nigéria depois de 4 dias de sequestro. Centenas de meninas que foram sequestradas à mão armada no seu colégio interno na Nigéria foram libertadas, disseram às autoridades. As meninas foram sequestradas na sexta-feira por homens armados que invadiram uma escola estatal do estado de Zamfara, no noroeste da Nigéria, disse a polícia. E as meninas chegaram na madrugada da terça-feira à casa do governador de Zamfara, onde estavam vestidas com diabo e tons pastéis idênticos. Bem, menos mal, Beto Guidini, que teve um desfecho satisfatório essa história. Eu confesso que fiquei um pouco impressionado o que iria acontecer com essas 300 meninas sequestradas. A gente sabe que a África é tomada por guerrilhas separatistas, enfim, de todo tipo, e a crueldade corre solta no continente. E aí 300 meninas que acabaram sendo resgatadas e foram devolvidas à sua origem. E agora vamos para um rápido intervalo. Na sequência vamos falar do esporte e ter uma matéria especial também para você acompanhar conosco aqui. Agora são 8 horas e 56 minutos. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região.
Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. E no mês dedicado às mulheres, as nossas duas primeiras convidadas para o Entrevistas são a engenheira pratense Samantha Graff e a professora de São Jorge, Nilva Colpo. Eu espero vocês na próxima segunda-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, às 21 horas, e é ao vivo. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui parabenizar todas vocês por esse dia maravilhoso, né? Nosso dia, o Dia da Mulher. Então, o meu recado é para que a gente continue sempre se amando, que a gente sempre se coloque em primeiro lugar, que a gente se cuide e que a gente consiga entender a força que todas nós temos dentro da gente. Retornando ao vivo para você com o Conecta News, sua central de notícia e informação, todas as manhãs a partir das 8 horas da manhã aqui na Conecta Mais TV. Beto Guidini, conta para nós, já começou a chover lá fora, será? Olha, previsão é de chuva, Thiago. Segundo a previsão do tempo para esta quarta-feira, é de chuva aqui em Nova Prata. A possibilidade é de 90%. O dia amanheceu com 18 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 24 graus. Neste momento fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as informações agora sobre o esporte, Thiago. E começamos pelo portal Globo Esporte. Em meio à decisão, Renato opta por comandar time reserva do Grêmio na estreia do Gauchão. O técnico Renato Portaluppi optou por comandar um time reserva do Grêmio na estreia do Gauchão. O jogo ocorrerá hoje, quarta-feira, às 20 horas, na Arena, diante do Brasil de Pelotas, pela segunda rodada da competição. O planejamento será diferente do utilizado na última rodada do Brasileirão, quando o auxiliar Alexandre Mendes comandou o tricolor na derrota para o Bragantino no interior paulista.
Exatamente, Beto. O Grêmio aí que estreia no Gauchão com seus time reserva. E agora falando do Ipiranga de Erechim, ele está entre os 51 principais clubes do Brasil, numa nova atualização do ranking da CBF, que mantém o Canarinho de Erechim entre os 51 melhores times brasileiros. Na tarde de segunda-feira, foi divulgado aí o ranking da entidade e o Ipiranga apareceu na 51ª posição do ranking geral e na 5ª colocação no estado do Rio Grande do Sul e na 13ª entre a posição dos clubes dos estados do sul do país. Em números, o Canarinho de Erechim soma 2.194 pontos. O resultado obtido na temporada passada reiteraram a afirmação de que o clube de Erechim está entre aí os principais do Brasil. Grande Ipiranga de Erechim. Legal isso, Thiago. E segundo o portal Correio do Povo, a CBF defende que futebol só volte a ter público depois de vacinação em massa. Quem sonha em voltar aos estádios para acompanhar de perto um jogo vai precisar primeiro pensar na carteirinha de vacinação e só depois poderá se preocupar em comprar o ingresso. A CBF defende que só volte a ter público nas competições nacionais depois que a população for imunizada contra a Covid-19. Por isso, apesar da temporada 2021 do futebol ter iniciado nos últimos dias, as restrições impostas deste ano para o ano passado vão continuar por tempo indeterminado. Sim, ainda mais nesse momento, né, Beto Guidini? 14, 15 estados da federação entrando em colapso do sistema de saúde. Quem falar em público em estádio de futebol nesse momento vai estar falando uma grande blasfêmia. Inclusive, Juca Kfouri, um dos grandes comentaristas do esporte em todo o Brasil, disse que o futebol, nesse momento, deveria ser cancelado e aguardar momentos mais propícios, haja vista a situação epidemiológica de todo o Brasil. Quantos times têm se contaminado direto, né, Thiago? Está acontecendo muito isso também nos próprios times de futebol, né? Exatamente, a gente tem esse aumento aí entre os jogadores também e parece uma coisa meio sem sentido, né, Beto? Nós temos hospitais lotados, um clima de apreensão pelo comércio, por todas essas situações e jogos de futebol ocorrendo. A nossa sociedade está completamente desregulada e a pandemia escancarou esses níveis de desigualdade e de desinformação que a gente tem. Mas por falar em coisa boa, Beto, nós temos uma boa matéria agora. Uma matéria muito boa. Agora são 9h04. Os munícipes de Fagundes Varela trazem consigo uma fé muito forte no padre Ângelo Mônaco. Padre que nasceu na Itália em 1881 e foi por longo período pároco da cidade de Fagundes, onde cativou fiéis que até hoje lembram de suas heranças religiosas e realizam procissão em honra ao sacerdote. Vamos conferir nessa matéria essa história. O padre Ângelo Odorico Mônaco nasceu em 25 de outubro de 1881 na Itália. Anos após, tornou-se pároco aqui do município de Fagundes Varela e hoje nós vamos te contar um pouco mais sobre esta pessoa e sobre tudo que representa para o município. Bem, o padre Ângelo Mônaco, informações que eu recebi, porque eu entrevistei pessoas mais idosas, que diziam que o padre Ângelo Mônaco deveria ser santo hoje, porque ele resolveu muitos problemas de pessoas. Às vezes tinha pessoas aí que vinham com problemas sérios, de loucura, e ele procurava levá-las dentro da igreja, e ali ele dava uma bênção e tal, e saíam perfeitas de lá. Então, por muitos anos, ele fez esse trabalho também. E foi um dos padres que iniciou aqui em Fagundes Varela, porque ele começou aqui em 1921, como paróquia. E aí ele construiu as capelas, construiu a gruta, né? Foi porque antes vinham padres de Nova Bassano que atendiam aqui em Fagundes, né? E dali para frente, então, como o padre Ângelo Mônaco construiu a gruta, construiu a igreja que foi demolida. E o padre Ângelo Mônaco sempre foi muito fervoroso ao São Miguel Arcanjo também. E ele rezava e mandava rezar sobre o São Miguel Arcanjo.
e até queriam iniciar um processo de beatificação, mas sabemos que não é fácil, né? Precisa muito. Ele foi aqui, conseguiu muitos milagres dele. Tem ali no cemitério aí muitas fotografias de pessoas que se curavam. Então eu estava às vezes em Veranópolis, sempre todos os domingos eu tinha pessoas que vinham aqui para passar aí na capela do Padre Mônaco, porque eles conseguiam graças. Então ele era um santo praticamente que até hoje as pessoas procuram invocar o Padre, né? Nas doenças, nos temporais. Ele tinha esse dom aí de se afastar dos temporais, né, aqui da região. Principalmente que era, como é hoje também, a agricultura, né, muito forte na época. Também fez procissões para que viesse a chuva. E voltando de uma capela aqui, antes de chegar aqui na igreja, começou a chover, né, depois de mais de 40 dias sem chuva, né? Então eles têm essa devoção muito grande para o Padre Ângelo Mônaco aqui em Fagundes Varela. Eu ouvi falar a primeira vez do Padre Ângelo Mônaco quando o Padre Roberto, trabalhava aqui em Fávero, disse que ia fazer essa romaria. E aí eu vi a divulgação através de rádios e imprensas mais regionais. E agora, quando eu cheguei há um ano atrás, mais exatamente dia 28 de fevereiro, quando cheguei, logo em seguida, no dia seguinte, tinha a romaria. Conhecia muito pouco da história desse padre, mas o pessoal, a comunidade tem uma devoção bastante presente, a demonstração de fé naquele evento já mostrou, e depois, agora nesta caminhada, nesse planejamento para 2021, você percebeu a grande devoção dele. Você percebeu também a confiança de muitos recorrem a ele como um milagreiro, mas ele era conhecido como alguém que dava bênção, uma pessoa determinada, uma pessoa de fé. Por isso ele foi capaz de construir nos 25 anos de permanência aqui em Fagundes Varela várias coisas no sentido de construção, mas a principal deles foi a construção da fé e a unidade desta paróquia. Porque essa paróquia, ela estava, quando ele chegou, recém-iniciada como paróquia. Tinha vários padres anteriores, e esses padres anteriores, eles, como é que eu digo assim, permaneciam um pouco o tempo, em função de que era um lugar somente de residência de padre, não era paróquia. Então, esse padre conseguiu, vamos dizer assim, qualificar, organizar e dar esperança a este povo que estava chegando aqui há 20, 30 anos, que estava nessa região apenas, né? Em 1928, com a comunidade, construiu uma gruta com a devoção Nossa Senhora de Lourdes. E como diz a história, todos paroquianos, né, contribuíram e foram 30 dias de trabalhos incansáveis para organizar. E nós, para lembrar então a vontade, a determinação de fé do Padre Ângelo Mônaco, este ano, e devido à pandemia, reorganizamos ela. Iniciamos final de janeiro, dia 31, dia 11, um outro momento muito importante, que é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, e nesse período anterior ao dia 11, agora, nesses dias que estão aqui, estamos visitando todas as comunidades e dando atenção comunidade por comunidade, lembrando Padre Ângelo Mônaco e lembrando a devoção que ele tinha em Nossa Senhora de Lourdes. E por isso, pretendemos concluir agora, no dia 7 de março, fazendo um pouco a caminhada diferente que foi feita os anos anteriores. Nós sempre saíamos da gruta, em procissão até a área verde, junto ao túmulo que temos aqui atrás, para celebrar a missa. Mas eu disse assim, o mais importante é o túmulo dele ou o deixado dele, que foi a gruta, foi a organização, a devoção. Então disse, vamos fazer o seguinte, vamos sair de manhã pelas 9h30, vamos fazer a nossa caminhada até o busto que tem em frente da igreja dele, e depois descemos
por 2 caminhos que temos. O antigo caminho onde ele fazia entre a casa canônica e a igreja até a gruta, ou pelo novo caminho que é do lado do salão paroquial. Para que chegamos lá e vamos celebrar. E ao celebrar lá, às 10h30, a gente estava deixando um pouquinho aberto o horário, mas devido às rádios que vão transmitir, né? Elas vão nos transmitir também via Facebook, né? Ligado à paróquia, ligado a estas rádios. E também o bispo está previsto vir também. E junto disso, nós queremos, nesse dia, lembrar mais 2 coisas importantes. No dia 8 de abril, são 7 paróquias da nossa região que completam 100 anos de história. Nova Prata, Veranópolis, Cotiporã, Fagundes Varela, Vista Alegre do Prata, Protásio Alves e Paraí. São as 7 paróquias que completam 100 anos. Então também a gente quer lembrar um pouquinho com amor e carinho esse lado histórico. Mas também temos um outro, o fim do ano passado e este ano, estamos tendo um cuidado especial com a capelinha da Nossa Senhora de Lourdes, que está junto da gruta, que foi restaurada pelo lado externo e agora estamos organizando para fazer a parte interna. Até em memória disso, estamos fazendo um chaveirinho, lembrando essa devoção, essa história da caminhada da igreja aqui com a devoção Nossa Senhora de Lourdes. É uma pequena gruta num bosque. Enxerga como um alicerce. O alicerce é aquele que dá base para fazer muitas outras coisas. É que nem uma casa, a gente faz o esqueleto da casa e depois com o tempo a gente vai botando outras coisas, mas ainda este alicerce, esta história dos padres carlistas anterior a 1914, os padres primeiros que vieram aqui, aqueles que deram continuidade e aqueles ainda que estão vivos, que foram fazendo essa construção no alicerce que foi construído, trabalhado por esses padres pioneiros, principalmente o Padre Ângelo Mônaco, um dos que ficou aqui por 25 anos. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Você tem saudades daquela festa? Daquela pagodeira? No B-Night dessa quinta, nós não teremos festa, porque não pode, né? Mas teremos a pagodeira. Sabe quem vai estar sentadinho nesse sofá? Cantor, compositor, percussionista, ele é Alanzinho do Pagode, estará contando a sua história aqui nesse sofá. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece.
Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Retornando para o nosso último bloco do Conecta News nessa manhã, onde vamos falar rapidinho de política, atualidade, também um boletim epidemiológico e uma matéria especial do Dia da Mulher com uma professora no dia de hoje, Beto. Isso mesmo, Thiago. E a previsão do tempo para esta quarta-feira, agora 9 horas 18 minutos, é de chuva aqui em Nova Prata. A possibilidade é de 90%, o dia amanhecer com 18 graus e à tarde a temperatura poderá chegar aos 26 graus. Neste momento fazem 24 graus já em Nova Prata. E agora nós vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região, Thiago. Começamos por Nova Prata. Casos ativos são 226. Casos novos, 39. Casos confirmados em UTI, não temos nenhum. Óbitos confirmados, 19. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 27, em isolamento 31 pessoas, óbitos foram 2. Pela cidade de Cotiporã, ativos 17, óbitos foram 3. Cotiporanenses em monitoramento são 58 pessoas. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos 83, hospitalizados 12, óbitos 8, casos em isolamento e monitorados 411. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 162. Casos de óbitos foram 16, hospitalizados 9 pessoas, em outros hospitais 3 pessoas. Pela cidade de Paraí, confirmados 862, curados 761. Internações 7, óbitos foram 6, em monitoramento 212 pessoas. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 36, hospitalizados 10, óbitos 4 pessoas e casos isolados 70. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, em isolamento domiciliar 45, em isolamento hospitalar não temos nenhum, aguardando análise 13, confirmados 74. E curados 68 e óbitos foram 1. Pela cidade de São Jorge, confirmados por exame 316, isolamento domiciliar 148, internados 5 e óbitos foram 6. E pela cidade de Guabiju, isolamento domiciliar 34, confirmados 162, curados 151, ativos 11. Óbitos não tivemos nenhum. E pela internação hospitalar também não temos nenhum, Thiago. Muito bem, Beto. Agora, Dia da Mulher, logo mais no dia 8, semana que vem, e a gente prepara um especial. Cada dia uma homenagem. E hoje vamos falar com quem é professora. Isso mesmo, Beto? Isso mesmo, Thiago. O mês de março é marcado por uma data muito especial, o Dia da Mulher. Pensando nisso, nossa produção coletou o depoimento de diversas guerreiras para fazer uma singela homenagem. E hoje apresentamos Maria Angélica Prigel de Faveri, professora que na sala de aula coloca dedicação, empenho e muito conhecimento. Vamos conferir essa matéria.
A minha história de vida, de mulher, é uma história muito simples, mas que tem um marco muito importante na minha trajetória. Nasci, me criei numa família de 6 mulheres, junto com minha mãe. Somos em 5 irmãs, mas a minha mãe, 6 mulheres. Bom, dentre todas nós, temos 2 homens só. Então, me criei em ambiente feminino. Aos 17 anos, eu perdi o meu pai, que eu digo que foi um marco histórico na minha vida como mulher, como professora, como cidadã, como ser humano. Assim que eu perdi o meu pai, eu acordei para a vida, acordei para o mundo e fui largada como o passarinho empurra, o gavião empurra o filhote do ninho. Foi assim, eu saí do ninho aos 17 anos para seguir a minha vida. E nessa trajetória de vida eu estudei, eu fiz curso superior, eu fiz pós-graduação e consegui sempre, através de muito estudo, muita dedicação, atingir os objetivos que eu me propunha. E os meus objetivos sempre foi o ser professora. O ser diretora veio depois, o ser professora veio primeiro. E nessa trajetória também escolhi morar em Protásio Alves, escolhi viver em Protásio Alves e escolhi a Padre Serraglio como minha casa de trabalho. Quando eu estava no final da faculdade, eu fui agraciada com uma bolsa de mestrado na Unicamp. E eu recusei por não querer sair de Protásio e fazer a minha vida aqui. Estou muito feliz, sou muito feliz aqui e a minha família, ter aqui a minha família, ter aqui o meu trabalho, me realiza muito todos os dias. Poder vê-los, poder conversar, poder ter uma vida simples, que é isso que eu gosto. Chegar em casa todos os dias para almoçar, para jantar, ter o meu café com a minha família, o meu almoço com a minha família, com os meus filhos, isso é muito importante. E minha opção como mulher, como profissional, é viver em Protásio. A minha mensagem é que nós mulheres podemos, sim, ser felizes, sermos felizes onde estivermos, lá na nossa casinha no interior, como diretora, como professora, como administradora, como repórter, como jornalista, como a funcionária da escola. Nós podemos ser felizes, sim. É uma opção da gente, a gente tem que batalhar para isso e a gente tem muita força para isso. Hoje de manhã, lendo as notícias, e eu vi uma reportagem da BBC dizendo que os 4 países que estão levando a pandemia de uma maneira controlada e numa situação de administração de saúde com muito êxito são os países governados por mulheres, que é a Alemanha, a Noruega, Taiwan e a Nova Zelândia. Então as mulheres, elas podem ser líderes, mas elas podem também serem líderes na casa delas, em casa, na sua família. Nisso se pensa exatamente que a mulher tem todo aquele toque feminino, aquele jeito acolhedor. E é isso que nós somos. Nós somos a força, nós somos o acolhimento, nós somos a brabeza, mas nós somos também o amor. E dizer que nós temos que ser felizes, sim, e não se sentirmos nem inferiores e nem superiores a ninguém. Nós não somos nem inferiores nem superiores. Nós somos mulheres e temos o nosso espaço como mulheres dentro da família, da comunidade, onde a gente vive. E eu quero desejar para todas vocês muita saúde, perseverança e principalmente coragem. Coragem, que é isso que a gente precisa no nosso dia a dia. Matéria, Thiago. E para o finalzinho do nosso jornal, um rápido informe de como está a política e a atualidade nessa manhã. Falando aí do poder central, o presidente Jair Bolsonaro veta o prazo que a Anvisa tem para aprovar o uso emergencial de vacinas. Só para você entender, a lei original dizia que a Anvisa teria 5 dias para se pronunciar sobre o uso emergencial, caso a agência não falasse
outras agências internacionais poderiam dar o aval ao uso das vacinas. Isso foi vetado pelo presidente. Mas eu tinha comentado com você a bela matéria sobre a professora. Era sobre isso que eu te comentava. Ah, tu ia comentar isso? Então pode comentar. Agora vamos indo. Segundo o portal Diário do Centro do Mundo, em manifesto, ex-ministros denunciam ameaças de Bolsonaro à educação, ciência e tecnologia. Os ex-ministros de Estado manifestaram nossa profunda preocupação diante das ameaças à educação, à ciência e tecnologia e inovação decorrentes das graves cortes orçamentários propostos para 2021, com descontinuidade de programas estratégicos e risco de colapso de instituições do sistema nacional, o retrocesso sem precedentes na história das políticas nacionais. Enquanto países desenvolvidos reforçam suas políticas, a face de contribuição de retomada do crescimento sustentável, caminhamos a passos largos na direção do obscurantismo mediante a negação da ciência, o recuo da formação de recursos humanos e o declínio da inovação do setor produtivo. Isso mesmo, Beto. Se a esquerda tinha seus problemas, a direita também carrega os deles e são todos aí faces da mesma lâmina, a lâmina da política, que pouco se importa com a população. Essa é a verdade. E seguindo com informações, pagamentos a desembargadores cessaram dias antes do afastamento de Wilson Witzel no Rio de Janeiro. Esse era o tamanho do esquema de corrupção liderado no governo do estado carioca. Desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho recebiam uma bolada por mês aí do esquema de corrupção liderado pelo governador afastado. E segundo as informações agora no Vale, os planos de saúde são obrigados a cobrir remédios, novos remédios, exames e também cirurgias. Uma nova resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, publicada ontem, terça-feira, no Diário Oficial da União, promoveu uma ampla atualização dos procedimentos e eventos que devem ter cobertura garantida por planos de saúde privados. Novos exames e tratamentos passam a fazer parte da lista obrigatória de assistência que deverá ser observada a partir de abril. E falando sobre Chapecó, a cidade pede ao governo do estado análise sobre o fechamento de rodovias e do aeroporto para conter o avanço do coronavírus na cidade catarinense, que já faz vítimas e deixa os hospitais colapsados no oeste do estado. E agora, seguindo a notícia da economia que surgiu agora pela manhã, Tiago, segundo o portal G1, o PIB do Brasil despenca 4,1% em 2020. O Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, tombou 4,1% em 2020, segundo divulgou hoje, quarta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Foi a maior contração desde o início da série histórica atual do IBGE, iniciada em 1996, superando a queda de 3,5% registrada em 2015. Mas os especialistas da economia aguardavam uma queda ainda maior e disseram que ela não foi tão acentuada. Vamos ver como o mercado vai reagir no dia de hoje a esse número decisivo para a economia. E para a gente encerrar, Beto, tu sabe o satélite Amazônia 1, lançado nesse último final de semana? Domingo foi lançado. Domingo, com grande expectativa para monitorar a floresta? Isso. Pois é, satélite brasileiro Amazônia 1 pode estar fora de controle, afirmam especialistas. Aferições foram feitas em duas passagens separadas, com cerca de 7 horas uma da outra, onde foram determinadas irregularidades no sinal de captação. Ainda não está definido, mas pode ser que o satélite 100% brasileiro esteja conforme aí o nosso país, fora de órbita. Enfim, trocadilhos à parte, seguimos vivendo no Brasil, felizes porque Deus é brasileiro. Uma boa quarta-feira para você. Nós retornamos amanhã. Bom dia para você, Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Agora são 9 horas e 31 minutos. O Conecta News volta amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.